Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 27, que é praticamente a última aula em que teremos matéria nova, talvez sobre um pouquinho para segunda-feira. E aí, segunda-feira, eu faço uma revisão da prova e, se preciso, a gente se encontra quarta para responder perguntas ou completar a revisão, senão a gente nem tem aula quarta-feira. E a prova é daí dia 12 de maio, não esse sábado, mas o próximo sábado. Então, estamos na reta final. Nem parece, né? Parece que a gente começou outro dia aqui e em tempos de pandemia o relógio anda de maneira estranha. Em todo caso, a gente cobriu muito material e hoje vamos completar isso aqui. Alguém... e controle de leitura sexta-feira. O controle de leitura vai ser sobre a matéria da aula passada e dessa aula aqui. Fazer um pouquinho diferente, essa vez não vai ser múltipla escolha, vai ser para vocês escreverem um pouco. Então, múltipla escolha fazer em casa é uma coisa muito... Vocês sabem, né? Então, essa vez resolvi fazer um pouquinho diferente. Mas o esquema é todo igual. É igual como antes. Então, deixa eu compartilhar aqui. Na aula passada ficou faltando só uma coisinha aqui. E é bom recapitular um pouco também. Lembra o que a gente está vendo? A gente está vendo desenvolvimento. Desenvolvimento é crescimento de longo prazo, envolve PIB, mas envolve outras características do processo econômico, de como evolui a sociedade. E os dois temas grandes aqui que a gente viu é especialmente desigualdade, que é importante sempre, e em particular atualmente no mundo, desigualdade é um grande problema, sempre foi um grande problema. Sociedades tendem naturalmente à desigualdade, você pode mostrar isso, tem uns programas de simulação onde você começa tudo igual e como que só pela sorte ou azar da onde você é colocado ao começar uma sociedade, riqueza tende a acumular. E já o Vilfredo Pareto, no final do século XIX, já tinha percebido isso, mostrava isso, o que não quer dizer que é correto. Né? O fato de ser natural, que haja desigualdade, alguém poderia dizer assim, então deixa a desigualdade porque é natural, meritocracia pura, vamos em frente. E acaba... Deixa eu admitir aqui quem está achando. E não é. Então, a desigualdade traz vários problemas para uma economia, especialmente desigualdades extremas, como é o caso brasileiro. Então, a gente viu índice de Gini, como é que calcula a desigualdade, viu outras medidas de desigualdade, curva de Lorenz, nós vimos. E nós vimos já um pouquinho do caso especial do Brasil, que hoje o nosso tema vai ser Brasil, a gente vai ver mais sobre isso. Mas da onde vem nossa desigualdade, e a gente chegou a ver algumas sugestões de políticas para acabar com a desigualdade. Então, a principal é a educação, e todo mundo concorda com isso, mas tem várias outras, desde políticas de salário mínimo, política de cotas, política de Bolsa Família, por exemplo, e outras transferências, lutar contra a discriminação, regulação de mercados e sistemas de treinamento tipo Senai. Tem vários jeitos de você tentar influenciar a desigualdade. Aí nós vimos também mais rapidamente pobreza. Pobreza é relacionada com desigualdade e com PIB, mas é diferente. Quando
escassez, né? Escassez crônica de recursos, e vimos jeitos de medir pobreza, né? Uma linha da pobreza é um jeito de fazer isso aqui, e também políticas para tentar afetar a pobreza são parecidas às vezes com as de desigualdade. Vimos que pobreza e desigualdade no Brasil vêm caindo, ou pelo menos vinham caindo, especialmente a partir de 94, que coincide com o controle da inflação, quando o Brasil finalmente conseguiu ter algum controle mais de inflação. Nos últimos 4, 5 anos, tanto a desigualdade como a pobreza têm parado de cair e eventualmente até aumentado, e a gente tem que torcer que seja só uma coisa temporária que vai continuar essa trajetória de queda aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o caso brasileiro, o que levou a isso. E aí, o que ficou faltando aqui, e eu só ponho isso porque está na apostila e eventualmente pode cair em prova, embora eu não acho comum, é essa aqui, metas de desenvolvimento do milênio. Então, isso aqui é um programa das Nações Unidas que eles adotaram, assim, vários países aqui, 191 países, se juntaram lá nas Nações Unidas e falaram assim, vamos listar aqui problemas que todos os países têm e vamos fazer promessas. Cada país vai fazer promessa de que vai tentar acabar com esses problemas ou reduzir esses problemas. Isso nunca acaba, mas vamos tentar reduzir esses problemas. Então, o que é? Fome, educação de qualidade, igualdade entre os gêneros, mortalidade infantil, saúde de gestantes, combate à AIDS, malária e outras doenças, meio ambiente e esse outro é mais vago, né? Todos trabalharem juntos para o desenvolvimento. Então, as Nações Unidas não tem dentes nenhum, não tem uma forma de obrigar. Espero que o Paraguai não faça isso, então vamos obrigar o Paraguai a fazer. Tem poder moral, né? De dizer, que vergonha, vocês não estão atingindo. Então, foi um negócio meio assim de desejo de fazer, mas acaba, aqui estão as 8, e é muito pouco 8, vocês pensarem bem, porque se isso funciona, inclusive a gente vai ver que é o que fizeram, vamos aumentar de 8. Então está aqui, tinha um certo tempo, vários anos para atingir, e o que aconteceu é que funcionou. A maioria dos países atingiram as metas, reduziram fortemente em todas essas áreas os índices ruins, aumentaram os índices bons. E não é claro que nada disso teria acontecido sem as Nações Unidas fazer esse programa. De certa forma, é no interesse da maioria dos países fazerem essas coisas. Talvez era um período da economia global em que os índices estavam subindo de qualquer jeito, né? A economia global tende a ter essas oscilações, tem uma tendência de aumentar, mas dentro dessa tendência umas oscilações, talvez só pegou aquilo ali. E especialmente isso foi liderado muito pela China, né? Que esse foi um período em que a China estava em crescimento tremendo. A China tem 1/4 da população do mundo, então a China indo bem, na média a população mundial melhora também. Já a África teve menos sucesso, teve menos nesses índices dos metas do milênio, a redução da pobreza e outras coisas foi pior. E o Brasil nessa época cresceu bastante também, foi bem, reduziu a pobreza fortemente, como a gente acabou de ver naquele gráfico. Tá, então é só isso, isso é método. Só o interessante é o seguinte, que daí, como funcionou, eles eventualmente tentaram fazer isso de novo. Então fizeram uma grande reunião, não me lembro exatamente o ano, fizeram uma grande reunião lá nas Nações Unidas e falaram, só que dessa vez, vamos botar um pouquinho mais do que 8, né? Já que funcionou, vamos resolver, que não falta é problemas. E fizeram uma lista, eu acho que fizeram uma lista de 160 metas. Aí também já é demais também, né? Fica muito detalhado e aspiracional e não funciona. Eu acho que não funciona. Bom, no fim, isso não tem muito impacto, eu acho.
O que eu quero dizer, não é assim, não é uma reunião aspiracional nas Nações Unidas que vai resolver os problemas do mundo, requer, né, não é que organismos internacionais não possam ajudar. Tem muito papel para FMI, Banco Mundial, OCDE e vários outros. Então, tem isso, mas é muito mais resolvido dentro dos países, cada país com os seus problemas. Deixa eu trocar os slides aqui. Aqui. Então, ok, então aqui, unidade 8, essa unidade final, e o que ela é? Economia brasileira nas últimas décadas, avanços e problemas. Essa parte, talvez a gente comece hoje, talvez acabe hoje, mas provavelmente sobra um pouquinho para a próxima aula. A ideia é, você está fazendo um curso de Introdução à Economia, você aprendeu um monte de conceitos, um monte de coisas abstratas. E aí, mas você diz, o que isso tem a ver com o mundo real? Quero exemplos. E, em particular, nós estamos no Brasil. Como é que isso me ajuda a entender os problemas brasileiros especificamente? Ao longo do curso, você percebeu que muitos exemplos que a gente dava eram com o Brasil. Agora, há pouco mesmo eu estava falando de desigualdade. É impossível falar de desigualdade sem falar do Brasil. Acho que se eu estivesse dando aula na Noruega, eu ia falar do Brasil, porque o Brasil é um caso tão extremo de desigualdade. Mas mesmo nas outras aulas, quase sempre eu mencionava o Brasil. Em todo caso, aqui é um pouquinho mais específico. Se você é aluno da economia, você vai ter curso de economia brasileira. Vai ter um curso chamado Economia Brasileira, Economia do Brasil Contemporâneo, História Econômica Brasileira. Tem vários cursos onde você pegaria muito desse material em muito mais detalhe. Então, aqui não. Aqui vai ser até um voo rápido pela história econômica brasileira. É só a mais recente. A gente nem vai muito para trás. Então, a sensação que vocês vão ficar, que eu sempre fico nessa aula, assim, poxa, está passando tão rápido por várias coisas, e cadê os detalhes disso? Mas é a natureza dessa aula aqui mesmo. Então, vamos começar com... Você vê, o nosso foco, economistas, muitas vezes, é PIB. Está aqui o PIB per capita, que crescimento longo prazo, né? O gráfico acaba em 2014, se você estendesse um pouquinho mais, ele ia ainda crescer um pouquinho mais e eventualmente cair, porque os últimos anos têm sido turbulentos no Brasil, né? A gente teve 3 anos de recessão, acho que o 16, 17, e aí quase zero, depois, então, e com pandemia vai cair fortemente, 2020, isso aqui vai cair, vai ter um blip, ainda não saiu, acho, o número, mas vai ter um blip muito grande. Blip quer dizer uma queda, né, para baixo, e depois sobe de novo. Mas está aqui, então o PIB brasileiro vem caindo, provavelmente você está aqui dentro, né, sua vida, você nasceu, boa parte da sua vida está aqui, e você vê que isso aqui é renda per capita, então é uma medida realmente dessa média da riqueza por pessoa, e em R$ 1.000 deflacionado, então a gente viu isso com preços índices, então você realmente pode comparar esses 15 mil aqui com esses 22.800, realmente foi uma melhora significativa, né? Isso aqui já é descontado em inflação. Isso aqui é 22 mil de 2011. Então, aqui o 2011 é o ano base aqui. Então, você realmente pode comparar. Então, houve essas oscilações, sempre tem... Sim, pode falar. Pergunta? Desculpe.
aqui uma comparação. Botei só 4 países aqui. O que eu acabei de falar, olha, o Brasil cresceu, tá vendo? Essa linha azul é basicamente essa aqui que a gente viu antes. Mas ela não vai até mais recente. Um bom lugar para ver isso é aquele Our World in Data, né, que eu mostrei na aula passada. Então, lá você pode fazer esses gráficos, como escolher os países e tudo. Mas o importante aqui, ó, o Brasil, sim, cresceu bastante, e só que comparado com outros países, bem menos, né? Já está num nível mais baixo, mas além de um nível mais baixo, o crescimento vem sendo, a inclinação da curva, né, menor. Quer dizer, a projeção que você faria para o futuro não parece ter havendo essa convergência que a gente esperaria. Claro, você pode botar outros países aqui e ver o que daria. Pessoal, o que fez o Japão ali crescer tanto assim e depois cair? Isso aqui. O Japão é uma história muito interessante de... Então, o Japão, tanto o Japão como a Coreia, não sei se viram, em algum momento, quando a gente falou de crescimento, eu mostrei esse gráfico aqui, só que com vários países. Eu mostrei que existe os países de cima e os de baixo, existe uma divisão quase bimodal, com 2 grupos. E eu mostrei também que poucos países transacionaram, convergiram de baixo para cima, jamais. Enfim, a maioria dos países que chegaram lá em cima chegaram no século XIX, e poucos fizeram essa convergência. E os que fizeram essa convergência, os poucos que fizeram, são esses tigres asiáticos, que a gente chama, que é o Japão, que foi o primeiro a fazer, depois a Coreia, Taiwan, Singapura. China não fez, China está embaixo ainda. Né? Tá só, a gente viu só um pouquinho acima do Brasil, e só recentemente passou o Brasil em população per capita, em PIB per capita. E aí o Japão é um caso interessante, que ele foi o primeiro tigre asiático. Então, olha o crescimento miraculoso aqui do Japão, isso aqui. O Japão, eu me lembro, quando eu era garoto aqui no Brasil, a gente falava assim, você ia nas lojas, aí você via uma caneta, um relógio, e a gente falava assim, quando alguma coisa era ruim, que nem hoje a gente fala, ou aqui no Brasil, hoje a gente fala que é paraguaio, que foi comprado por sacoleiros do Paraguai, é uma imitação falsa, isso que eu quero dizer. Ele fala, isso aqui é paraguaio, ou a gente fala que é chinês, né? Um telefone chinês, a gente fala assim pejorativamente, tem um termo para isso. Quando eu era garoto, a gente falava isso de japonês, produto japonês. Produto japonês era porcaria, de plástico, quebrava logo, era barato, comprava como se fosse na feira do Paraguai. E o Japão mudou isso. E que esse é o processo pelo qual você industrializa. Você industrializa primeiro imitando, copiando, pirateando e, eventualmente, desenvolvendo uma indústria sofisticada. E o Japão fez isso, mas respondendo a sua pergunta, que eu não respondi ainda, é um mistério, mais ou menos, o Japão, nas últimas 2 décadas, não tem crescido. Embora tenha essa coisa aqui, mas na média você pega assim, o Japão projeta isso aqui é a expectativa, que o Japão ia continuar crescendo, né? Ia continuar crescendo. Quer dizer, a qualidade de vida é ótima, tem muitas coisas boas, mas não tem tido crescimento econômico. É como atingir um patamar e, a partir dali, é uma população muito idosa. Essa é uma coisa, a idade média está aumentando muito, isso tem várias consequências. Então, é uma mistura dessas coisas. Mas, em parte, é um mistério isso. Talvez seja uma coisa que aconteça com países quando atingem um nível maduro. E uma coisa que estou até sugerindo agora é que talvez a economista sempre quer crescer, né? A gente sempre quer crescimento, se não tiver um crescimento alto, mas talvez o correto seria você atingir um certo nível e, a partir dali, estabilizar, não crescer mais tanto. Por razões ambientais é uma, mas mesmo assim, quando você é rico, você ter esse tipo de crescimento, isso não vem assim fácil. Isso aqui é esforço tremendo, poupança imensa, e poupança dói. Poupança você está deixando de consumir, que nem na China estão fazendo 40% do PIB é poupança. Então, mas chega uma hora, quando você já é rico,
você quer consumir, você quer trabalhar menos, você quer ter mais férias, você quer essas outras coisas. Então, seria natural. Não, eu não estou dizendo que isso, eu não sei se isso explica o que aconteceu com o Japão, se foi uma coisa voluntária, assim, de a gente atingir o patamar, mas é muito diferente. Os Estados Unidos, por exemplo, é uma economia muito mais desigual, muito mais heterogênea em termos raciais e muito maior, então lá não tem isso. Tá. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Brasil. Eu tenho esse livro, saiu em 2016, por enquanto não foi traduzido ainda para português, mas é sobre o Brasil. Então, como é uma aula sobre o Brasil, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Né? E olha o título, é Brasil in Transition. A gente está querendo analisar qual que é a possibilidade do Brasil fazer essa... O que é a transição que a gente está falando? Fazer a transição daqui de baixo. Lembra, né? No gráfico que eu mostrei em outras aulas, aqui tem 140 países aqui embaixo, aqui tem uns 30 países aqui em cima. No meio não tem muita gente, não. Então, será que o Brasil vai fazer essa transição? Fazer essa transição que a Coreia fez, que Singapura fez, que o Japão fez? Ou será que a gente está condenado a ficar sempre aqui embaixo? Como a maioria dos países. Eu acho que a maioria dos países jamais vai fazer a transição. Você podia pensar assim, não, eventualmente todo mundo vai parar lá em cima. Eventualmente, né? Passa 100 anos, aí tecnologia e tudo mais, mas não é claro que isso vai acontecer. E só se você tiver interesse, o livro é bastante otimista. Apesar de tudo, se bem que a gente acabou de escrever em 2016, e tanta coisa ruim aconteceu no Brasil desde 2016 que não sei se a gente hoje seria tão otimista, mas é um livro otimista, especialmente porque otimista? Assim, você quer ser otimista? Não, é porque nos últimos 20 anos o Brasil melhorou muito as instituições. Hoje você não diria isso, né, com a bagunça que está, mas se você ler o livro, você vai olhar, você vê que as instituições são o quê? As regras do jogo. Então, deixa eu fazer só, então, aqui está em inglês, mas é fácil de entender. Um pouquinho do que a gente faz no livro é querer olhar assim, é dizer, aqui estão os resultados econômicos, né? Inflação e PIB. E, claro que você quer pegar desigualdade, pobreza, essas outras coisas, mas tem resultados econômicos aqui. E dependendo, e aqui tem resultados políticos, a estrutura, a característica política da época, a gente dividiu em várias épocas aqui. Começando em 60, então a primeira época é 64 a 85, é o período militar aqui, aí tem a redemocratização, aí vem um período aqui de hiperinflação, redemocratizado, eventualmente vai ter eleições, mas hiperinflação, e aí um período aqui onde a inflação foi posta sob controle e esse período continua até hoje. E os resultados estão aqui, então a gente vê isso. Então, deixa eu caracterizar. Tem esse período anterior ao período militar, um período com inflação alta, bastante variabilidade, 60%, por isso é a média do período aqui, então 60% é uma inflação alta, muito ruim. Mas de PIB relativamente alto. Esse é um período que o Brasil cresceu muito, é um período que o Brasil industrializou, urbanizou, modernizou muitas coisas, então construiu Brasília, essas coisas todas acontecendo. Então, é um período confuso, politicamente é um período ruim, período de populismo, de muita fraude eleitoral, conflito em torno de ideológico, presidente se suicidando, presidente renunciando, esse tipo de coisa. Aí, essa confusão, e aí o jeito que a gente pensa assim, isso aqui é meio que tem uma dinâmica. Se a sociedade está aprovando tudo, aí tudo continua, porque as pessoas estão gostando. Você reelege ou elege naquela mesma linha e não tem pressão para mudar, não tem revolução, não tem golpe, não tem nada. Quando as coisas estão ruins, aí tem pressão para mudar.
Então, bem simplificadamente, só botando mais ou menos aqui embaixo, né? Se está ruim, é menos. Então, esse período anterior, a parte econômica estava ruim, a parte social, pobreza e desigualdade estava ruim, e a parte política estava ruim. Então, tinha muita pressão para mudar. Então, veio um golpe militar, e daí veio um período, e a gente divide isso aqui mais ou menos em 2 períodos. Houve um período em que, no começo, boa parte da população estava justamente apoiando isso, porque justamente por causa desses negativos aqui, e a inflação foi reduzida e o PIB cresceu. Esse aqui é o chamado milagre brasileiro, né? Modernização, etc. Mas, ao mesmo tempo, então, melhorou a parte econômica, melhorou a parte social, só que a parte política foi ruim. Aqui vai endurecer, gradualmente vai endurecer, vai ter AI-5, vai ter censura, vai ter tortura, vai ter essas coisas todas. Então, a parte política está ruim. E, eventualmente, aqui vai ter crise de petróleo, crise de juros, e, eventualmente, a parte econômica vai ficar ruim, o crescimento acabou, né? A queda no crescimento, o aumento da inflação, desigualdade social, pobreza aumentando. Então, de novo, vai ficar tudo negativo. E o que a gente faz no livro, a gente argumenta que é importante entender as crenças. As crenças, o que é crenças? Assim, não é uma coisa muito que economistas não lidam muito, mas o livro é justamente para argumentar que crenças são importantes. Que a coalizão dominante, não o governo, assim, de certa forma, todo mundo que tem alguma voz no caminho do país, como é que ela encara, assim, do que tem que ser feito? Então, nessa época aqui, não é políticas específicas, é que características as políticas deveriam ter. Então, o desenvolvimentismo, ele diz o seguinte, que, e as palavras existem, é uma visão do mundo em que o país tem que investir em gerar riqueza, aumentar o PIB. Pobreza é importante, mas se a gente resolver o PIB, eventualmente pobreza se resolve sozinha. Desigualdade é importante, mas se a gente crescer primeiro o bolo, que nem falava na época, e depois tudo mais se resolve. Então era isso, era tecnocracia, o Brasil grande, o Brasil forte, o Brasil, né, a maior estrada do mundo, o maior estádio de futebol do mundo, a maior ponte do mundo, muito desse jeito. De pensar em tudo de cima para baixo, do governo, é o governo que faz. Tá, aí, então, aqui no começo deu certo, depois não deu certo. Esses negativos aqui, então, forçaram uma mudança. Eventualmente acaba o regime militar, tem uma redemocratização. E qual que é a crença que entra aqui? Geralmente, a crença que entra após uma mudança dessas, ela é uma rejeição ao que veio antes. Então, ela justamente é o contrário do desenvolvimentismo. Não é o contrário exatamente, mas a gente chamou de inclusão social. Uma crença em inclusão social. É que, da agora em diante, todas as políticas, tudo que o governo vai fazer, que a sociedade deve ser para buscar. Leia o primeiro artigo da Constituição, está tudo listado lá. Cidadania, transparência, voz, participação, igualdade, esse tipo de coisa. Então, coisas boas, coisas que a gente gosta. Só que, do jeito que foi feito, né, se você não pode excluir ninguém, se todo mundo tem direito a tudo, não pode dizer não, é como se não tivesse uma restrição orçamentária, o que aconteceu foi isso aqui, hiperinflação. Eu botei essa linha zigue-zagueando aqui para dizer que, na verdade, para ficar em escala, isso aqui tinha que ser muito maior, essa barra cor-de-rosa aqui. Então, a hiperinflação, crescimento muito baixo, isso que a gente chama de a década perdida, né, de 1980, aquilo ali. Então, o que aconteceu aqui? Melhorou a parte política, que agora tem eleições, tem democracia, tem voz, tem participação, não tem censura, não tem tortura, só que a parte econômica ficou muito ruim. Hiperinflação é muito perverso. Então, quando eu tinha a sua idade, eu vivia nisso aqui. Então, a gente falou bastante sobre inflação, então isso aqui foi muito ruim. Então, como tem pressão para mudança,
eventualmente veio essa pressão para mudança, a gente vai falar um pouquinho hoje dos planos econômicos, mas a mudança vai vir aqui como uma mudança de crença. Então, a mudança de crença é interessante, ela não jogou fora essa inclusão social, isso existe até hoje. Tudo no Brasil é justificado como sendo para fomentar a inclusão social. Então, quer você concorde com isso ou não, mas é assim que é. Só que ela foi juntada com uma nova dimensão aqui, que é a gente tem que lutar contra a inflação. A gente tem que buscar inclusão social, mas sem fazer isso de uma maneira inflacionária, como vinha sendo feito nesse período anterior, porque a inflação simplesmente aniquila qualquer benefício da inclusão social. Então, passou a fazer isso. Isso foi esse período aqui, foi um período. Olha o que aconteceu: inflação sob controle, crescimento econômico não espetacular, mas constante. Isso que é importante, constante e bom, né? E aqui melhor ainda. Então, foi um período de melhorou a parte econômica, melhorou a parte social, melhorou a parte política. Então, isso é bom que vocês, seus anos formativos foram justamente num período bom, né? E aí, a questão aqui seria o que aconteceu desde então. Eu não ouso prever, porque como a gente está dentro disso aqui, eu não gosto muito acho que você analisar a conjuntura e tentar fazer previsões do futuro nunca funciona, né? Então, não está claro para mim qual é a crença que existe hoje no Brasil, essa polarização muito grande, e não é claro exatamente o que vai acontecer. Mas, então, essa história recente do Brasil. Esse gráfico a gente já viu, é só mostrar alguns números dessa história que eu falei. Aqui os números da inflação, a gente já viu isso, né? Essa onda hiperinflacionária aqui, muito perversa. Aqui, aquele consumo do governo que eu falei. Aqui é redemocratização, acontece aqui. Então, aqui acaba o período militar, então você vê que aquela crença em inclusão social, isso é o gasto do governo. Olha como o gasto do governo dobra, essencialmente dobra de média de 10% para média de 20%. E é isso que gera a hiperinflação. Esse aqui é o governo, né, a gente tem que incluir, todo mundo tem que participar tudo, que é uma coisa boa, mas você não pode simplesmente fazer isso. Certamente o governo está aumentando a oferta de moeda, está imprimindo dinheiro para fazer esses gastos, né? Esse desenvolvimento é muito mais complicado. Você tem que incluir, mas tem que achar um jeito de fazer isso dentro de orçamentos e com responsabilidade fiscal. Esse aqui é um gráfico muito interessante também. Isso aqui é um salário mínimo. Então, esse aqui é legislação do salário mínimo. Não sei se eu mostrei já esse gráfico aqui, mas vale a pena ver de novo. Como é que funciona isso aqui? Aqui tem uma lei do governo e diz assim, é proibido pagar menos do que tanto no salário mínimo. Então, o salário mínimo aqui estava 300, digamos assim, uns R$320 aqui. Isso aqui é 94, 95, né? Em janeiro. Só que aqui é salário mínimo real. Então, é real. Então, você pode comparar esse ponto com esse ponto aqui. É real, tirando a inflação. A gente viu como é que faz isso. Então, você vê como o salário mínimo cresceu. Cresceu de 300 para 600. Não os nossos 300, 600 de hoje, os 360 de 2012. Então, então dobrou. Você dobrou o salário mínimo. E boa parte da população recebe salário mínimo. Porque os aposentados e pensionistas, todas essas outras transferências são atreladas ao salário mínimo. Então, boa parte da população dobrou a renda deles. Então, por que ela cai assim? Ela cai porque em janeiro está 320, depois fica fixo em termos nominais. Deixa eu achar minha setinha, ela some às vezes. Fica fixo em termos nominais até o janeiro do ano que vem, só que tem inflação, e a inflação faz o poder de compra dela cair. Aí ela sobe, ela é reajustada, e aí a inflação vai consumindo. E repara então que ela é reajustada sempre mais do que a inflação, é isso que faz ela subir assim.
Isso foi feito por desenho, isso é o governo, e aqui tem governos do PSDB, tem governos do PT, não é coisa de um partido ou outro, isso é a sociedade, deixa eu voltar aqui, com uma crença de inclusão social, e uma inclusão social dentro do orçamento, decidiu que isso aqui não foi feito porque os sindicatos são fortes, os sindicatos estavam lutando. Isso foi feito porque tem essa crença no Brasil de que tem que ter essa inclusão. Isso aqui foi transformativo no Brasil. Isso aqui reduziu a desigualdade. Lembra aquela queda de desigualdade que eu mostrei? A queda da pobreza. Isso não foi só isso. Isso é uma das políticas que levou a isso. Isso incluiu, então, fez essas mudanças aqui. Aqui está em 3 anos diferentes. Eu pensei que eu tinha... Se você pegar mais para frente, também vai acontecer isso. Você vê classe A e B, classe C e classe D e E. Os números estão aqui, mas você sabe mais ou menos o que é. As pessoas pobres, classe média e as classes mais altas, em termos de renda. E olha o que acontece no Brasil ao longo do tempo, a pobreza está diminuindo, especialmente aqui. Aqui tem ainda a inflação, né? Esse é o fim da inflação, 94, 95. Você vê o que acontece aqui. A classe média aumentou, aqui também aumentou, então o que reduziu foi a pobreza. Então isso aqui é muito bom, isso aqui foi transformativo, isso aqui mudou o Brasil. Isso aqui quer dizer que gente que não tinha geladeira em casa tem geladeira em casa. Gente que não ia para o dentista vai para o dentista. Gente que os filhos não estudavam vão estudar. Gente que nunca andou de avião agora anda de avião. Qualidade de vida melhorou muito. Gente que não consumia tais e tais produtos agora consome. Então isso aqui foi bom. Recentemente, não sei se pegar dados assim para 2018 para frente, tem um pouquinho de reversão. E acho que a pandemia também vai aumentar de novo aqui a parte roxa. Tomara que quando tudo isso acabar, volte a tendência de redução dessa pobreza. E aqui, finalmente, essa mudança que eu estou falando aqui, eu estou falando na ideia meio que de contrato social, né? Que eu mencionei, todo país tem que escolher a quantidade de pobreza que quer, desculpa, a quantidade de desigualdade, e o que ela vai fazer para isso. Então, aqui a desigualdade é o coeficiente de Gini, que a gente viu, né? Só o trecho onde está o Brasil, e aqui é gasto social. Então, gasto social é coisa que é como gasto em educação, gasto em Bolsa Família, gasto em várias transferências assim para reduzir desigualdade, reduzir pobreza. Tem países que fazem mais, tem países que fazem menos do que isso. Assim, a Europa faz mais, os Estados Unidos faz bem pouco. Né? Nos Estados Unidos, o pensamento, o contrato social, lá, assim, a economia tem oportunidades, você use as oportunidades da economia. O Estado não vai fazer transferências para você, o Estado não vai ajudar você. Lá o pensamento é mais esse, né? Na Europa é cheio de transferências, impostos altos para virar política pública. O que eu quero mostrar aqui é que o Brasil mudou o contrato social. Então, pensa nesse extremo aqui, um contrato social mais americano, que é com mais desigualdade e menos políticas públicas para redistribuir. Então, e aqui é uma região mais escandinava, mais europeia, onde tem muitas políticas públicas redistributivas e, em consequência, uma desigualdade menor. Então, o Brasil meio que mudou do modelo americano para um modelo escandinavo. Não é bem um modelo americano, num polo com mais alta desigualdade e menos redistribuição, para um modelo com mais de redistribuição e menos desigualdade. Então, ele começa aqui em 1980, tem poucas políticas redistributivas, piora aqui, fica mais desigual e menos ainda. Aí vai 1990, antes é de 5 em 5 anos, agora vai começar a ser de 1 em 1. 95, 96, aqui acabou a inflação. Em parte, eu acho que muito disso é o fim da inflação que está fazendo isso. Deixa eu achar minha seta aqui.
Aqui, 97, 98, 99, 2000. Eu mudei a cor para mostrar que aqui ele realmente começa a mexer. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. E se você olhar até 2016, 2015, ele continua subindo. Ainda tem que subir muito, quer dizer, ainda tem que ir para a esquerda muito, tem que reduzir essa desigualdade aqui, ainda é alta, 0,53 no Gini, mas é bem menor do que era antes. Então, esse mudança de contrato social é o que aconteceu nesse período, no qual a crença era inclusão social, mas inclusão social atingida de uma maneira fiscalmente, monetariamente, economicamente responsável. Esse da esquerda ali era o quê, professor? Que eu não entendi. Esse Federal. Esse aqui da esquerda, 7, 8, 9, é o quê? Isso aqui é o gasto do governo federal para redistribuir renda, de fazer programas tipo Bolsa Família, programas, várias outras bolsas, até educação todos os programas que são considerados sociais. Assim, construir uma estrada, por exemplo, o governo construir uma estrada não entra nesse gasto. Então, esse é um gasto que ajuda a resolver pobreza e desigualdade. Porque é aquilo que eu falei, alguns estados fazem muito escolas desse públicas, tipo de... Hein? Escolas públicas, por exemplo, estariam inclusos aí nesse. Tem que ver exatamente o que eles classificam aqui como gasto social ou não, mas o IPEA já tem várias publicações sobre isso. Mas o jeito de interpretar isso aqui é o quanto que o governo está fazendo de política redistributiva. O governo faz política de crescimento e de investimento, de infraestrutura, são todas importantes. Mas aqui são só as que são sociais, para ajudar a resolver pobreza, desigualdade, esse tipo de coisa. Então, o jeito de pensar isso é que tem países que fazem muito desse tipo de gasto, e, aliás, o Brasil é um dos países que mais faz. Por quê? Por causa da crença. Porque a crença... No Brasil, hoje em dia, você não pode... Hoje em dia, não. Hoje em dia, que eu falei várias vezes, no Brasil dos últimos 20 anos, hoje em dia não está claro exatamente o que está acontecendo no Brasil. A gente tem que esperar para olhar para trás e ver. Mas desde 94 até 2015... Não é PT só, é vários governos, isso não é uma coisa partidária, é uma coisa da sociedade. A sociedade põe esse que é o tema do nosso livro, a sociedade põe um peso muito grande em inclusão social. Então, tudo que o governo vai fazer tem que ser justificado que aquilo vai ajudar na inclusão social, mesmo quando não vai ajudar. Porque tem políticos cujo objetivo não é inclusão social, é outra coisa, e é importante para o país também. Mas você sempre justifica dizendo isso é importante para a inclusão social. É a crença que tem no Brasil. E meio que faz sentido, porque um país tão desigual como o Brasil, você vê de onde que surge essa ânsia de querer inclusão social. Lembra da Belíndia, da aula passada? Aqui é meio que a mesma história do Belíndia, mostrar assim que o Brasil, a gente viu, não é um país pobre, é um país, em termos de PIB, 10º maior país do mundo, por ali. Em termos de PIB per capita, não é lá 60, 50, 60 no ranking, mas é um país de renda média, não é um país pobre. Mas aí, se você pegar regionalmente, isso aqui é um dos outros problemas do Brasil, desigualdades regionais. Já foi um problema muito maior, o Celso Furtado, na década de 60, assim, o Nordeste pobre, o Sudeste rico, isso gera muitos tipos de problemas, mas existe ainda esse problema. Então, se você mora no Sudeste, você tem uma renda per capita igual à da Malásia, que é um tigre asiático desses. O Sul, você mora na Bulgária, o Centro-Oeste é equivalente a morar no Líbano, e no Nordeste, Suazilândia, né, um país africano pobre, e o Norte aqui, uma coisa intermediária. Então, isso aí é em qual ano? Guiana, né? Pô, $15 mil é coisa pra caceta, né? É isso mesmo. É $15 mil por ano. Tá, por ano. $15 mil por ano. Aqui no Brasil a gente sempre fala mensal. Se você encontra um americano na rua e você fala qual que é o seu salário, ele te diz o valor anual, por alguma razão.
Você fala assim, eu ganho $30 mil por ano. 30 mil dólares. Então, isso aqui é relativamente alto. Né? E ainda se podia fazer pior, você podia pegar assim, e dentro do Sudeste, vamos pegar as regiões do Sudeste, vai ter assim, São Paulo vai ser muito mais alto, São Paulo vai ter e se pegar dentro das classes sociais é pior ainda. Então, tem várias dimensões de desigualdade no Brasil. Desigualdade regional, desigualdade de classe, desigualdade de raça, desigualdade de... Todo país tem, mas no Brasil é particularmente forte. Aqui, esse é um gráfico que eu fiz, queria só mostrar algumas coisas que... Aqui é de 50 até 2010, mais ou menos. Essa linha mais escura aqui é a média do crescimento mundial. Todos os países do mundo, vê quanto que o mundo cresceu. Então, você vê que o mundo geralmente está crescendo entre 0 e 5. Nunca o mundo passa de 5. Assim, a China, às vezes, chega a 15%, 20%, alguma coisa assim. E raramente o mundo tem uma abaixo de 0, uma recessão, uma depressão. Esse ano a gente está, no passado mais ainda, mas são excepcionais. Assim. Então, o mundo está lá oscilando entre 0 e 5, e a ideia aqui é ver... e aí eu botei assim, um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, porque a linha escura é uma média. Alguns países estão acima, outros estão abaixo, é a definição de uma média. E um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, diz para você assim que uns 60%, 66%, mais ou menos 2/3 dos países, estão próximo da linha. Então, não estão, sabe, estão dentro das linhas pontilhadas. E alguns países excepcionais, alguns vão muito bem, vão mais do que um desvio padrão acima do crescimento mundial, ou vão muito mal, estão mais do que um desvio padrão abaixo. E aí eu botei o Brasil, o crescimento do Brasil são esses azuis e vermelhos. Eu botei vermelho quando o Brasil está abaixo da média mundial e botei azul quando o Brasil está acima, só para ver. Então, e aí o jeito que eu quero olhar isso aqui é botar uma linha aqui no meio, que é 85, põe uma linha aqui em 85, ou é o ponto que eu escolhi aqui, e se vê antes de 85, tem mais azul do que vermelho. Antes de 85, o Brasil está crescendo melhor do que o resto do mundo, geralmente. Claro, alguns anos vai estar abaixo, mas em geral está acima. A partir de 85, o Brasil tem mais vermelho do que azul. Tem alguns poucos azuis, inclusive aqui 2010 teve um ano crescimento de 7%. Bom, acabou que não foi sustentável e gerou problemas depois, mas tudo bem. Então, o que está acontecendo? Como é que a gente interpreta isso? E aqui o milagre brasileiro. Ó. O Brasil não só crescendo acima da média, mas muito acima da média, mais do que um desvio padrão acima da média, que é um crescimento de 13% lá no regime militar. Então, um jeito de pensar isso é... A interpretação errada, eu acho, é dizer, puxa, como era bom antigamente, queria voltar para antigamente. Muita gente faz isso, né? Aquele crescimento bom, e aqui o Brasil com crescimentos medíocres. O jeito que eu interpreto isso aqui é o seguinte, aqui, o Brasil hoje meio que escolhe, ele, de certa forma, não é que ele escolheu, ele gosta de ter crescimento baixo, esse crescimento medíocre. Medíocre no termo verdadeiro da palavra, medíocre perto da média, não é que medíocre quer dizer, você é uma porcaria. Medíocre quer dizer que você está ali perto da média, está mais ou menos igual todo mundo mais. A gente, olhando isso aqui, você vê, o Brasil tem o que é necessário para crescer, porque ele cresceu no passado, então não é que o Brasil simplesmente é um país sem oportunidades, simplesmente não tem os ingredientes necessários para crescer. Tem, porque a gente cresceu. Só porque tem algumas coisas que têm que ser consertadas, tem alguns problemas que estão impedindo isso, algumas restrições. E aí, um jeito de pensar sobre isso é dizer o seguinte, o Brasil, que esse aqui é aquele período que eu falei que a crença é inclusão social. Inclusão social, e a partir daqui de 96, inclusão social com responsabilidade econômica. Então, tem inclusão social acontecendo,
e ela não gera crescimento. E essa é a característica, é o preço que você paga pela inclusão social. O Brasil poderia crescer mais, que nem ele fez no período militar, mas com desigualdade, com pobreza. Na média tem um crescimento, e com gasto do meio ambiente, poluição, esse tipo de coisa. E o Brasil optou, pelo menos até recentemente, de arcar com o custo de ter essa inclusão social. E por quê? Não é só porque inclusão social é bonita, é que inclusão social no longo prazo resulta numa economia dinâmica, numa economia que vai crescendo. Isso não está... é como se fosse um investimento que o Brasil estaria fazendo. Você está abrindo mão de crescimento presente para ter inclusão social, para ter mais crescimento no futuro. Isso que eu falei é controverso. A gente diz não é nada disso, isso não é, mas é um jeito de interpretar, um jeito de pensar sobre isso. Aí isso que eu mencionei agora há pouco, que o Brasil já cresceu, o Brasil tem, inclusive, eu mencionei em outra aula que tem, dependendo como você olhar a série de PIB, de 1930 até 1970, o Brasil é o país que mais cresceu no mundo, num período em que o mundo modernizou, um período que o Brasil industrializou, urbanizou, modernizou e essas são mudanças estruturais muito fortes. Industrializar, um país passar de agrícola para industrializado, de rural, prioritariamente rural para urbano, muitas mudanças acontecendo. Então, foi um período de grande crescimento, mas a partir de 75, 80, o crescimento tem sido baixo. Então, aqui eu só estou mostrando que tem muita literatura, esse é um dos grandes temas na história econômica do Brasil, é por quê? O que é que você até entenderia que tivesse períodos em que o crescimento fosse baixo, mas por que tem sido tão duradouro? Né? Então, há um mistério na experiência de crescimento brasileiro. Bach e Bonelli são dois economistas intérpretes do Brasil, da história econômica brasileira muito, muito bons. Aqui tem um outro, um professor da Kennedy School. O Brasil está em uma situação única da América Latina. Enquanto a maioria dos países está em busca dos produtos através dos quais eles podem integrar seus povos à economia global, o Brasil está inovando em um conjunto de atividades de alta tecnologia. Está falando lá em 2008. O país tem muitas possibilidades através das quais pode sustentar o crescimento por muitos anos, muitas oportunidades. Além disso, a saúde e a educação estão a melhorar, e isso é verdade, quer dizer, estão mal, são ruins, o nível é baixo, mas tem melhorado muito. Né? Desde o fim da inflação até 2010, houve melhoras muito grandes. E o sistema democrático funciona muito bem. 2008. Hoje é outra história, mas até recentemente isso é verdade. Essas são as principais realizações. E, no entanto, com tudo isso, oportunidades e melhoras e perspectivas, o Brasil tem sido incapaz de acelerar significativamente o crescimento. É um paradoxo, né? Como é que se explica isso? Ok. E professor? Pode falar. Uma vez eu estava conversando lá com um amigo meu, que ele era professor de física e tal, e aí falando assim, né, por que, por exemplo, nos Estados Unidos, assim, é um país mais, né, potente, né, investe mais, Japão, né, e o Brasil nem tanto. Aí estávamos falando dos super-heróis, né, que se você for pegar, por exemplo, o exemplo, pelo menos os super-heróis hoje da Marvel ali, alguns da DC Comics, por exemplo, o Homem de Ferro, é um cara inteligente, formado, né, enfim, em Oxford, sei lá qual é a faculdade lá, o cara tem várias graduações, formado em vários cursos diferentes, por causa disso, ficou muito rico e criou a armadura do Homem de Ferro e virou um super-herói. O Homem-Aranha hoje também é um cara que estuda numa universidade, tá, inteligente, que, enfim, né, foi picado por uma aranha, tá, virou... Enfim, eles tentam sempre pegar esses personagens assim, tipo, que estudam, né? São formados, ou estuda engenharia, ou é químico. O Hulk também era um engenheiro químico, aí, enfim, aconteceu uma mutação lá genética e ele virou o Hulk. Mas, enfim. E você vê que o Brasil não tem muito isso, né? O Brasil não.
talvez, nós não temos esses tipos, talvez, esses incentivos, né? Você vê, é o Chaves, ou, enfim, não tem, assim, acho que talvez isso talvez influencie também, sabe? Acho que o Brasil não, é, nosso foco aqui é muito em passar em medicina e direito. É o maior foco das pessoas. E isso não gera riqueza num país, né? O que gera são engenheiros que vão produzir aviões, tecnologias cada vez mais modernas e melhores para vender depois, exportar a tecnologia para os outros países, né? Químicos, físicos, acho que... Ou pior, virar funcionário público, né? É o que a maioria quer. Pois é, o funcionário público, né? Porque o que sustenta o país é o empresário, né? É aquele que está produzindo, que está criando, inovando coisas, né? Não é o governo. Quer dizer, o que eu interpreto do que você está falando, assim, esse é um debate muito grande que tem em economia, em especial nessa área de desenvolvimento econômico, crescimento econômico. Então, o grande paradoxo é aquele gráfico que eu mostrei, uma versão menor dele hoje, mas mostrei em outro país. Vários países, em 1800, a diferença do país mais rico para o mais pobre era 4 vezes. Então, a Inglaterra e a Holanda eram 4 vezes, o PIB per capita deles era 4 vezes maior do que um país pobre, Brasil, país asiático, africano. Hoje, a diferença entre país mais rico e mais pobre é mais do que 100 vezes. Então, a desigualdade aumentou muito. E o paradoxo, aí a pergunta é explicar, e é isso mais ou menos que estavam fazendo, assim, por quê? Por que isso? Especialmente é um paradoxo, eu mencionei isso antes também, porque a teoria econômica esperaria que haveria convergência. Tem, especialmente a taxa de juros. Mercados globalizados, a taxa de juros é sempre maior nos países mais pobres, onde capital é escasso, por ser escasso, a remuneração do capital é maior. Então, o capital devia sair dos outros países e vir para os países onde ele é mais escasso. Esse capital vira investimento, e investimento vira crescimento. E aí os países mais baixos crescem e deviam alcançar. Isso não tem acontecido muito pouco, tem os tigres asiáticos, alguns outros casos, essa transição não tem acontecido. Então, o grande paradoxo é explicar por quê, por que isso acontece. E aí tem várias teorias e várias escolas, né? O que você defendeu aí, você defendeu algumas, né? Mas uma primeira que você defendeu é dizer assim, e é engraçado que essa literatura geralmente trabalha assim, que tem um ingrediente que explica isso. Quase todo mundo faz isso. Então eu vou citar vários deles agora. O que você citou é educação. Educação explica essa diferença, né? Porque uma outra versão disso é que a gente chama de capital humano. Algumas pessoas ficam ofendidas com esse nome, capital humano. Parece como capital humano? Mas capital humano, assim, é a produtividade das pessoas, produtividade média das pessoas. Tem a ver com educação, mas mais do que só educação. Qualidade de vida, pessoas que vivem em segurança, bem alimentadas, o capital humano é melhor. E capital humano. Mas essas coisas como capital humano, outras pessoas dizem tecnologia, que é um pouco relacionado. Mas essas são causas próximas, que se chama. Causas próximas. Sim, elas causam as diferenças. Educação, sistema de educação melhor, você tem mais tecnologia, você cresce mais do que os outros. Mas a pergunta mais profunda, mais fundamental, são as causas fundamentais. Quais são as causas fundamentais? Por que a educação é melhor em alguns países e pior do que em outros? Por que alguns países têm tecnologia e outros não têm? Não é tão difícil, não é misterioso, pelo menos. Não é que eles tiveram essa sacada que educação é importante, que tecnologia é importante e a gente não teve. Não é isso. Tem que ser alguma coisa mais fundamental. E aí, alguns candidatos para isso têm sido geografia. A geografia afeta lá atrás a trajetória que alguns países passam, então países que têm acesso ao mar e que têm terra fértil, tem muita terra, tem fauna, flora, tem petróleo, minerais, essas coisas. E o interessante é que muitas vezes é o contrário do que se espera. Ter recursos naturais é uma maldição, seria ser perverso, não uma vantagem. Japão tem muito pouco recurso natural e cresce, Singapura não tem nenhum e ficou rico.
e vários países que têm petróleo. Nigéria, por exemplo, tem muitos problemas por causa especificamente de petróleo. Então, essa é uma geografia. Outro é cultura. Então, você pega Weber, se vocês vão fazer sociologia, vocês vão aprender sobre Weber. Weber olhou assim, mas é a cultura protestante, ela é propícia para o trabalho, poupança, investimento, seriedade. A religião católica não tem essas coisas, ela é mais preguiçosa, acha que lucro é coisa do diabo e etc. Então, essa é uma. Então, havia várias outras culturas, não só essas duas. Essa é outra. E outra é sorte, simplesmente foi acidentes históricos que levaram para um lado ou outro. Tem outros que têm a ver com energia, países que tiveram energia puderam ter a Revolução Industrial antes, e etc. Outros dizem que bom, tem várias outras, mas a que ganhou, a que está ganhando, em ciência você nunca, não existe verdade estabelecida para sempre, mas uma que tem que pelo menos agora, que nem um lutador de boxe, né? É o campeão mundial atual e tem que aceitar desafios até alguém ganhar dele. Então, é instituições. O nosso livro, o livro do Brasil que eu mostrei, é nessa linha, é instituições. O que é instituições? Não é o que você pensa que é. Quando você pensa em instituições, a palavra que a gente usa no dia a dia é organizações, né? A UNB é uma instituição, o Ministério da Saúde é uma instituição, o Congresso é uma instituição, o Palmeiras Futebol Clube é uma instituição. Não, essas são organizações, são jogadores do jogo. Instituições são as regras do jogo. Tem regras formais, regras informais, e o que se tem na literatura que é isso que fez a diferença no crescimento econômico. Países que têm instituições, então, Estado de Direito, freios e contrapesos, porque se precisa de um governo forte para gerar crescimento, mas o problema é que governos fortes tendem a abusar o poder, e isso impede o crescimento. Então, como é que você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo? Governo forte com freios e contrapesos, com um judiciário independente, com um congresso independente, uma imprensa livre, uma sociedade civil atuante, com todas essas coisas. E essa é a explicação que mais tem favor. Então, os Estados Unidos é rico porque teve essas instituições, melhores, assim, seja lá o que quer dizer melhores. E justamente o nosso livro estava comentando que de 95 até 2014, mais ou menos, as instituições do Brasil melhoraram sobremaneira, melhoraram muito. Infelizmente, nós temos visto uma reversão disso recentemente, e inclusive nos Estados Unidos também tem visto reversão disso. Esse negócio de questionar eleições que teve nos Estados Unidos tanto quanto está começando a ter no Brasil, isso é muito perverso. Mostra que as instituições não estão funcionando tão bem. O patriotismo também, né? Não deixa de ser um fator, né? Os Estados Unidos, um país extremamente patriota, Japão, Reino Unido. Eu não sei, quer dizer, é que tem patriotismo, tem nacionalismo, tem amor à pátria, tem jingoísmo. Né? São todas mesmas coisas. Eu acho que então tem alguns desses são extremamente perversos e outros são bons. E nacionalismo é bom nos momentos de nacionalismo. Por exemplo, no momento de uma Copa do Mundo, o nacionalismo é ótimo. No momento de escolher como é que vai ser a política de compra de produtos para o pré-sal, é péssimo no nacionalismo. Vamos comprar produtos porque são brasileiros? Péssimo, né? Fez muito mal já. Então, depende, né? É daquelas coisas. Tem nacionalismo bom, nacionalismo ruim. Tem lugar e tem hora para nacionalismo. Tá. Bom, aí o que acontece aqui agora vai ter... Aqui eu já estou seguindo mais a apostila, vai ter vários temas. Então, aqui o tema é assim, antes de 1980 e de 80 até 90, e depois política anti-inflacionária, plano real. Então, vai ter um voo sobre a história do recente do Brasil. Essa é a parte que eu falei que eu acho que fica tão rápido e não dá para botar os detalhes, mas eu vou fazer porque é isso que isso que está no programa.
Mas eu acho que, como a gente tem a próxima aula, e eu vou fazer na próxima aula, a gente faz, e daí já faz a revisão também, se for necessário quarta-feira, daí a gente faz, ou senão a gente nem se encontra quarta-feira. Né? Com isso, com o que eu já fiz hoje, já fez uma introdução aí para a história econômica recente do Brasil, e a gente pega esses outros detalhes na próxima aula e já passa para a revisão. Aí eu já peço, tragam perguntas. Eu tenho uma revisão pronta, que daí eu vou fazer, assim, são perguntas que eu acho que podem cair na prova, são perguntas para ajudar a encaminhar o seu estudo da prova, mas se você tiver perguntas específicas, é bom. Lembra que a prova é só do material desde a primeira prova. E lembra também, fique atento para os monitores, que os monitores vão ter aquelas aulas que eles dão, aqueles aulões, e aquilo ali é muito bom. Os monitores sabem, eles que cuidam das perguntas da prova, eles sabem o tipo e o estilo de coisa que cai na prova, e nas aulas, nos aulões que eles dão, aquilo é muito mais próximo da prova do que o material que eu dou. Eu, às vezes, estou preocupado por exemplo, eu falei sobre o meu livro não vai cair na prova. Mas eu acho interessante, numa aula de introdução à economia sobre a história do Brasil, colocar alguma dessas coisas. Então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta para hoje? Senão a gente se encontra daí segunda-feira e completa essa parte aqui. Então tá bom. Então vamos parar aqui. A gente se encontra daí segunda-feira.